se os irmãos repararam, mas eu estou todo de azul hoje. Azul, amei azul. E durante essa semana, aliás, nos últimos dias, eu tenho olhado intensamente para o céu. De dia, junto com a Malha e a Malu, as minhas duas cachorrinhas, mais o meu pé de abacate, meu pé de manga e tudo que eu tenho lá no quintal, e mais o meu binóculo que alcança mais ou menos 10 quilômetros. À noite, eu tenho curtido o céu. A nossa meditação nessa manhã será breve e será baseada numa pergunta, num texto, onde procuraremos ter respostas na seguinte direção e para a seguinte pergunta: quanto há de céu na tua vida ou no teu coração? Essa é uma pergunta boa, tendo em vista que a igreja evangélica, de um modo geral, há algumas décadas fazia muita alusão às questões escatológicas, à segunda vinda de Jesus, o estabelecimento do seu reino e o céu, o que está por vir. Passamos a ser taxados de uma instituição e um grupo de pessoas que tornavam os seres humanos alienados, ou seja, desprovidos de interesse por questões sociais, políticas, ideológicas e com seus corações e mentes voltados exclusivamente para a transcendência, para o pós-morte, vida após a morte ou para o céu. A partir daí, a igreja então passou a enfatizar muito pouco sobre o céu e mais sobre a terra. Procuramos, na maioria das vezes, cuidar das emoções, dos valores, da forma de conduta, da maneira com que você vive e os padrões éticos e morais que são estabelecidos e praticados na sua vida. Ótimo, isso é necessário. Porém, nesta manhã, durante alguns minutos, eu queria relembrar aos irmãos o céu de Deus, baseado nessa pergunta: o quanto há de céu no teu coração ou na tua vida? É comum refutarmos meditações ou reflexões sobre o céu a culto fúnebres. A impressão que dá é que o céu é uma aspiração necessária e uma aspiração e é algo que devemos compartilhar e rever nos momentos piores ou no momento final das nossas vidas. Errado, igreja, errado. Assim como o nascimento de Jesus não deve ser uma alusão simplesmente em 25 de dezembro, e nem o sacrifício de Jesus, a sua morte e a sua vida apenas e tão somente na Páscoa, o céu deve ser algo que precisa urgentemente pontuar o meu e o teu coração. E eu vou ler um texto de Mateus, onde Jesus nos diz assim, Mateus 6, de 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21, Jesus vai nos apontar o céu como o maior investimento que o ser humano pode fazer na face da terra. Então, no capítulo 6, do versículo 19 a 21, ele nos diz assim, assentados mesmo, como os irmãos estão. Ele primeiro faz uma negativa, depois ele dá uma palavra positiva. Ele diz algo que não deve ser feito e algo que deve ser feito, vinculado ao céu, ao reino futuro de Deus na eternidade. E ele diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Não façam isso. Não façam isso. E ouçam, minha igreja, quando Deus diz não, é não. Porque a palavra dele é sim, sim e não, não. Todas as vezes que Deus diz para nós, para a sua igreja, não, ele está dizendo, não viole esse princípio, não ultrapasse esse limite, não deixe esses valores serem menosprezados na sua vida. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, o bichinho que come roupa, porque na época a riqueza de um homem, de um ser humano, era baseado nas suas roupas e nas suas posses preciosas, materiais. A traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas, ao contrário, abra mão disso. Mas adotem essa prática.
Não apenas deixem de fazer isso, mas passem a fazer aquilo. Mas, ao invés disso, acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver, aí vem a causa, aí vem a base, a causa de tudo. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração, a tua vida, as tuas aspirações, o anelo da tua alma, e isso será o fundamento da tua existência. Nenhuma relação tem com a apologia ou teologia da miséria ou da pobreza, absolutamente. A Bíblia e o nosso Cristo é muito sábio nesse sentido. O que ele aponta é: saia do secularismo, ao qual predomina a tua vida e que tanto tem destruído as tuas emoções, e igreja minha, povo meu, tenho percebido da parte do Senhor um apego exacerbado a todos os valores do mundo secular, e você deve fazê-lo, ter uma boa profissão, investir a sua vida na reciclagem, principalmente num contexto como esse, onde as novas profissões que se delineam, que se descortinam no horizonte futuro do trabalho, da relação do homem com o trabalho, muitas delas nem existem ainda. Então há uma necessidade tremenda de se ir à luta, se batalhar, se buscar conquistar o seu espaço, dar sentido à sua vida, investir na sua profissionalidade, fazer coaching, fazer qualquer tipo de investimento que seja necessário. Não é essa negativa. O que Cristo está dizendo é: o que pontua a sua vida é a perspectiva humana. 1% da riqueza do Brasil está 28% da riqueza do Brasil está nas mãos de 1% da população. O restante é distribuído por 99%. Daí nós encontramos todo o alastramento e o crescimento da desigualdade social, da pobreza, da miséria, do furto, do roubo, da insatisfação, do suicídio, da morte, das drogas e de tudo aquilo que destrói uma sociedade. É isso que Jesus está combatendo e mostrando que a sua igreja, sendo luz para o mundo e sal da terra, ela deve desenvolver outros valores. Que valores são esses? Valores celestiais. E aí eu volto à pergunta: quanto há de céu na sua vida? Ou você, como muitos cristãos, estão declarando ou verbalizando verdades bíblicas, mas as suas vidas, seus corações, suas emoções, as aspirações futuras estão longe dessas verdades. O ateísmo cresce no mundo. Hoje, 11% da população mundial se declara ateia. Não creem em Deus. E por incrível que pareça, os países mais desenvolvidos como Suécia, Dinamarca, Noruega, Alemanha, França e outros da Europa, que muitas vezes têm uma qualidade de vida excelente em termos sociais, mas abandonaram os princípios da palavra de Deus. O que isso quer dizer, amados? Nem mesmo pelo fato de uma nação abandonar num determinado momento aquilo que Deus ensina, não significa que socialmente, ou financeiramente, ou intelectualmente ela venha a sucumbir. Não, queridos. O nosso Deus não trabalha dessa maneira. Porém, melhor, em um investimento melhor, o qual Jesus nos convida nesta manhã, é focarmos as nossas vidas, a nossa profissionalidade, tudo aquilo que compõe a nossa vida, ter uma conotação celestial, olhando para o alto. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, ele diz: portanto, amados, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está à direita do Pai, pensai nas coisas que são do alto. Todos esses são valores que apontam na direção do divino, do céu, do celestial. Volto à pergunta: a sua vida é pontuada por acúmulos e mais acúmulos de anseios, ansiedades e buscas frenéticas por uma satisfação plena nesta vida, ou ela é pontuada pela aspiração celestial do céu que está por vir, das mansões celestiais, aonde o Deus Todo-Poderoso habita com os seus anjos? Óbvio, queridos, quando pensamos em céu,
você deve ter em mente que as Escrituras nos falam de 3 estágios do céu. Céu inferior, que é aquele onde estão as nuvens. Céu intermediário, é aquele onde estão as estrelas e os astros, os cosmos, os planetas e as galáxias. E o céu superior, que é onde habita o Santo do Santo, o Deus Todo-Poderoso. É esse céu, oculto aos olhos humanos, ao qual Deus diz: é este céu, é este contexto que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Aquilo que o olho não viu, os ouvidos não ouviram, não desceu ao coração humano, a mente humana não percebeu. São essas coisas, Deus diz, através de Paulo em Colossenses 2, são essas coisas que eu preparei para aqueles que me amam, que me aguardam. Volto a perguntar: quanto há de céu na sua vida? Sabe por quê, amados? Se eu e você não estabelecermos a verdade do céu como uma verdade absoluta, que norteia a minha vida, o meu futuro, os meus horizontes, se eu e você não formos pessoas que têm saudade do futuro, porque já estivemos lá na pessoa de Cristo Jesus, eu e você corremos o risco de sermos esmagados por essa vida. Corremos o risco de ter as nossas emoções estraçalhadas pelo anseio, pelo cuidado excessivo, pelo zelo. Corremos o risco de ser pessoas nunca jamais satisfeitas com aquilo que Deus nos dá. Sabe por quê? A satisfação, como disse Jesus, a vida de um homem não consiste na abundância daquilo que ele possui. A vida de um homem não possui na prosperidade, no acúmulo daquilo que ele faz, constrói sobre a terra. A vida de um homem, de um ser humano, um homem e uma mulher, a satisfação e a realização dos ciclos da sua vida, todas as circunstâncias que venham a acontecer, a satisfação está no quanto há de céu no meu e no teu coração. Parece óbvio trabalhar com a igreja ou relembrar a igreja isso, mas não é óbvio, porque hoje há um movimento grande, o qual tenta diminuir ou até mesmo negar esta verdade. E é perfeitamente possível que haja entre nós aqui pessoas que declaram os céus, cantam os céus, celebram os céus, mas vivem o inferno nas suas vidas, vivem o inferno nos seus relacionamentos, vivem o inferno na sua maneira de ser e viver, vivem o inferno na sua conduta, vivem o inferno no que diz respeito ao futuro. Daí a necessidade de você se perguntar, é uma pergunta a cada um: quanto há de céu na sua vida? A satisfação, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei conviver com todas as circunstâncias, porque eu sei que poderoso é aquele que guarda o meu tesouro. A satisfação plena na sua vida só haverá quando eu e você revermos os nossos conceitos e sairmos da declaração meramente verbalizada e encarnarmos, assimilarmos no mais profundo da nossa alma a proposta divina da eternidade do céu. O céu que está por vir e está sendo preparado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Há uma filmagem que foi rodada através de um livro na América, na cidade de Imperial, um fato acontecido na cidade de Imperial, em Nebraska, onde uma família passa por uma família de pastor e um dos seus filhos passa por uma situação de enfermidade grande que teve que fazer uma cirurgia. E naquele momento, aquele menino de 3 anos e 10 meses tem experiências além da consciência humana, além da razão humana, e ele volta após a cirurgia declarando que ele viu o céu. Sabe o que assusta nesse filme? O céu é verdade, queridos? Sabe o que nos deixa assim um tanto quanto preocupados em relação à igreja de Cristo Jesus? É que no contexto daquela igreja o céu era cantado, o céu era celebrado, mas ele não era crido, ele não era estabelecido no coração e na vida daquelas pessoas, tanto daquele pastor como da comunidade, como de toda a cidade, porque para eles o céu é um mero conceito para dar sentido às nossas vidas, não é literal. E no momento em que essa criança tem essa experiência e retorna e compartilha alguns detalhes que vocês podem acompanhar nessa película, nesse filme,
que é registrar um fato histórico, verídico, se deu em 2003. À medida em que ele compartilha essa realidade, há um choque nas pessoas, há um choque no seu pai, há um choque na sua mãe, há um choque em toda a comunidade, inclusive a igreja, porque cantavam e celebravam o céu, mas no fundo das suas almas, no fundo das suas mentes, não acreditavam que tal verdade fosse literal. E Deus faz questão, não nos baseamos em experiência de ninguém. Estou citando o relato histórico da vida que aconteceu nessa família apenas como referência, para eu e você entendermos o quanto é urgente, é gritante, e Deus espera ansiosamente que os seus filhos desfrutem daquilo que Ele próprio, Deus, tem estabelecido como verdade absoluta para o seu povo. Volto a perguntar, o quanto há de céu na sua vida? Sabe por que devemos amar os céus? Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 19, 115:3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Salmo 11, versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens sobre a terra. João 14:2, Jesus Cristo nos diz: acredite, igreja, o céu é real e literal, está sendo preparado para mim e você. Desapegue-se deste mundo, invista no reino de Deus com tudo aquilo que você possui, com toda a tua força. João 14:2, Jesus diz: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for, continuando no texto, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, amém, igreja? Essa é uma promessa para mim e para você, principalmente você que está buscando exacerbadamente, freneticamente a felicidade e a realização neste mundo. Não foi para este mundo que Deus veio, que Jesus veio, não foi para nos dar sucesso neste mundo, veio nos resgatar deste mundo para o outro. A grande verdade do Evangelho é essa, mas por algum motivo a mensagem tem sido desvirtuada, e nós temos lutado para acumular riquezas, posses, aquisições. Nesta terra, temos nos esquecido da proposta do próprio Cristo de acumularmos riquezas na eternidade. O melhor banco que existe, a melhor instituição divina que existe para fazer o investimento da sua vida é os céus, é a eternidade. Mas pastor, se nós formos assim, nós vamos nos desapegar das coisas? Não, queridos, vamos nos apegar no que importa. Vamos nos apegar naquilo que vale a pena, vamos nos apegar naquilo que dá sentido à vida, vamos nos apegar naquilo que traz dignidade, vamos nos apegar naquilo que traz o desenvolvimento e a implantação do reino de Deus sobre a terra. Passou disso, é secundário. Filipenses 3, 20 e 21 nos diz: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Sabemos, amados, igreja, 2 Coríntios 5:1, sabemos que se for destruída esta casa temporária, habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O céu é lindo, queridos. O céu é maravilhoso. O céu é real. O céu é literal. Jesus Cristo veio à terra e subiu aos céus, no Monte das Oliveiras, diante dos seus apóstolos, e eles ficaram atônitos, porque eles nunca tinham visto aquilo. A nuvem o cobriu, e os anjos apareceram e declararam: varões galileus, Igreja Batista Boas Novas, por que estáis olhando para o alto, contemplando como se isso fosse um mito, uma lenda? Isso é uma realidade, não é fictício, é real. Varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi tirado, da mesma maneira ele retornará, e ele vos levará para herdar o seu reino. Quanto há de céu na sua
e na minha vida. Apocalipse 22, para nós encerrarmos, do versículo 1 ao 7, vai descrever para mim e para você, para que possa pulsar forte dentro do teu peito, do teu coração e da tua alma, um desejo, um anelo pelo céu, o céu de Deus. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, nem de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse: estas palavras são dignas e confianças e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém, igreja? É nessa proposta que eu e você devamos viver. É nessa proposta que eu posso voltar alguns anos atrás e dizer: Pai, eu te dou graças porque no dia em que eu contemplei aquela menininha chamada Renata, deitada de bruços sobre aquela pedra fria de mármore, e a minha alma foi traspassada como um urso é traspassado por uma lança, e um clamor profundo há dentro do meu coração. Desde aquele dia eu te dou graças, Senhor, porque ela já está na eternidade desfrutando contigo, sendo consolada, tendo a vida eterna, e eu hei de vê-la, porque eu peço isso ao Pai eterno. Aquela imagem precisa ser tirada da minha mente. Eu quero ter a imagem gloriosa daquela menininha desfrutando no reino de Deus, e eu creio nisso. Você crê nisso? O quanto há de céu na tua vida, amados. Tire os seus olhos da terra, põe os seus olhos no céu. Tire o seu coração deste mundo, coloque o seu coração no reino de Deus, e a felicidade, a realização e tudo aquilo que a tua alma tanto grita nos dias de hoje, Deus suprirá. E um dia, estaremos juntos com os anjos, cantaremos glórias, aleluias e honras, poder e graça ao Cordeiro. Os portais da eternidade se abrirão, e eu e você, que aspiramos o céu, que cremos no céu, que anelamos o céu de Deus, adentraremos por aqueles portais e colocaremos as nossas coroas aos pés do Cristo de Deus. E sabe, amados, é tão exuberante que eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar como será esse dia, quando tudo aquilo que ao olhar para o céu humano, o céu terreno, nós ficamos a contemplar a sua beleza, nós só podemos imaginar. Não há outra maneira. Não existem palavras humanas para descrever este momento. Mas o que fala profundamente ao meu coração é que Deus diz: haverá um novo céu e uma nova terra. Eu serei o seu Deus. Eu enxugarei dos seus olhos toda a lágrima, todo o abandono que você sofreu, todo o desprezo, descaso e humilhação, toda angústia que pontuou o teu coração. Eu te preencherei, porque eu te farei de novo uma nova criatura. Te colocarei num ambiente extremamente adequado, nem calor, nem frio, adequado, perfeito, harmônico. E eu, Deus, serei o seu sol. Eu, Deus, acolherei vocês. Meu povo, minha igreja, diz Jesus, o quanto há de céu no teu coração. Que nessa manhã o céu se torne
uma realidade mais próxima da minha alma, da tua alma, da minha vida, da tua vida, da minha realidade e da tua realidade. Vamos louvar o Senhor, queridos. Deus abençoe a todos.